Um bom dia para quem está em casa também. Amém? Vamos entrar na palavra de Jesus? Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Efésios 2, versículo 14. Efésios, capítulo 2, versículo 14. 2:14. Amém? Em 1989, um muro caiu em Berlim. Havia um muro de separação entre aqueles povos, né? Os dois lados da cidade lá. E eles passaram 28 anos separados antes desse muro cair. Houve uma separação, um muro de Berlim que foi feito, e ele foi retirado em 1989, se eu não me engano, foi isso, não foi? Os mais madurinhos aí conhecem melhor a história, né? Aí foi transmitido pela televisão, as famílias se abraçando, né? Que realmente eles passaram 28 anos sem poder falar um com o outro, sem ter acesso. Aí você fala, mas um muro impediu? Se fosse hoje era fácil fazer uma ligação de vídeo, uma chamada de vídeo, mas não tinha nada disso, não tinha o WhatsApp naquela época, não tinha o Facebook, o Messenger, não tinha TikTok para você poder ver o parente pela live, não tinha nada disso, não é verdade? E eles passaram exatamente 28 anos tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. E quando foi liberado, que começaram a derrubar as pessoas que estavam ali, começaram dos dois lados com marretas ali, quebrarem, destruírem aquele muro. E a proximidade voltou. Foi uma coisa bonita, foi transmitido pela televisão, ficou como um marco, se fala, em todo o acordo de união, você vê falar dessas vitórias que tiveram. Só que a gente teve um muro, há 2000 anos atrás também, que ele foi tirado, esse muro. Inclusive a Bíblia não, se você pegar pela a história ali, nos tempos do Herodes ali, quando havia um templo ali no templo de Herodes, por exemplo, havia uma placa dentro e uma separação no templo, onde ficava escrito, o gentio que passar morre. Então não podia o gentio passar para o lado dos judeus. E se passava, ele realmente era morto, porque havia essa separação. Os judeus viam os gentios como cachorros. Os gentios achavam que os judeus eram soberbos, arrogantes, e eles não tinham comunhão, como também não tinha o reino do sul, o reino do norte também. Lembra da passagem quando Jesus vai falar com a samaritana também? A samaritana fala, você sendo judeu, você está aqui falando comigo, né? Então houve muitas separações na história da Bíblia. E essas separações, todas foram criadas por uma natureza maligna, satânica. E essa escola não fechou. Até hoje, mesmo não tendo um muro físico, não tendo nada disso, muros são levantados todos os dias no meio de família. Você pega, por exemplo, ali, o marido não se dá bem com a esposa fala mal do marido, o marido fala mal da esposa, não tem essas coisas aí? E você vê meio que claro, já tem uma brincadeira que é feita ali, não é? Do genro com o sogro, sogra com o genro, nora, e vice-versa. E você percebe, a cada dia vai se tornando maior uma certa inimizade. Ela vem disfarçada de uma forma, como se fosse ali uma brincadeira. Mas você percebe que está sendo levantado dia após dia um muro entre homens e mulheres. Estão se tornando cada vez mais separado esse grupo. É verdade ou não é? Tanto que tem alguns que já estão se relacionando entre eles mesmos, entre elas mesmo. Não é verdade? Faz entrevista na rua, você vê alguns dizer, não precisamos de homens, né? Tem homens que também dizem que já não precisam mais de mulheres. Não é assim? E vai a coisa se formando. Já tem um ônibus na linha de Curitiba que só carrega mulher. Só entra nele se for mulher. Aí tem um grupo também que diz que pode entrar sendo homem. Eles burlam um jeito para tudo. O brasileiro é terrível, né? Eu nunca vi igual o brasileiro para dar um jeitinho. Mas é um ônibus só para
mulher. Apesar que hoje ela chega lá e fala que é mulher, como é que o motorista vai falar? Você não pode entrar aqui. Ah, mas ela diz que é, então ela diz que é. Mas tem. O que eu estou tentando dizer para você, que existe diversos tipos de muros que são levantados todos os dias. E no meio disso que eu falei de homem e mulher, se você ligar na internet, por exemplo, se acontecer um homicídio, morreu um homem, eles vão falar que é culpa de quem? De mulher. Se morreu uma mulher, fala que é culpa do homem. E a cada dia está virando isso mesmo. Estão criando essas inimizades. Só que a Bíblia diz que Jesus, e o Paulo pega aquele exemplo do templo de Moisés, de Herodes, que tinha essa placa que não podia passar se não morria. E o Paulo diz isso, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez o quê? Fez um. Ou seja, Deus se tornou Deus de todos, e todos diante de Deus se tornaram apenas um. Não há mais diferença. Para Deus não existe diferença do branco, do negro, do rico, do pobre, do mendigo, ou do milionário, ou da pessoa que é mais alta, baixinha. Para Deus todos são iguais diante de Deus. Amém? Mesmo com as suas diferenças, todos são iguais diante de Deus. E aí o Paulo ele fala que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando o que? A parede de separação que estava onde? Que estava no meio, que era aquela separação. Então Jesus ele derribou essa parede. E no 15 ainda diz assim, e na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo o quê? A paz. Pastor, ali está dizendo então que Cristo fez de todos nós um, mas ele diz uma coisa mais importante. Jesus ele veio para celebrar a tua comunhão com Deus, que tinha sido quebrado lá por Adão e Eva no jardim do Éden. Quando o Paulo ele descreve isso, a Bíblia está deixando claro para nós que hoje não existe separação na tua vida, exceto quando você mesmo permite que um muro se forme entre você e Deus. Quando você deixa essa barreira ficar, essa limitação ficar, aí não existe como Deus operar na sua vida. Amém? O Deus que eu tenho, o Deus que você tem, ele é muito grandioso. Eu falava aqui na sexta-feira, eu contei um exemplo meu aqui na sexta-feira, em Santos tem um túnel de mais de 10 quilômetros de distância. Quando você entra naquele túnel, o sinal de rádio, de tudo, ele desaparece lá dentro. Mas aqui na cidade também não tem lugares que você passa que o sinal do celular some? Às vezes você tem um celular que ele é muito bom a rede dele, não é verdade? Mas tem lugares que você vai que acontece o quê? O sinal some, não pega. Por que ele não pega? Houve alguma coisa, ou tem uma torre metálica, tem alguma coisa ali que ela tira o sinal, ela bloqueia esse sinal de Deus. O sinal dessa rede ele é invisível, você não vê por onde está, mas você percebe quando ele some, você percebe quando ele não está mais naquele lugar. Amém? E às vezes o que está acontecendo na vida de algumas pessoas é isso. Você está ali clamando a Deus, você está invocando a Deus, você está pedindo para Deus responder aos teus clamores, para Deus te curar, para Deus te libertar. E Deus ele vem até você e ele tem o poder de resolver essa situação. Como dizia que o muro foi tirado, a parede caiu por terra, a barreira foi removida. Só que agora talvez eu esteja permitindo que algumas barreiras se criam. E essas barreiras elas vêm de nossas iniquidades, nossas falhas, de nossas atitudes, daquilo que nós praticamos no dia a dia, que vai criando ali essa barreira e você não consegue de alguma forma ali perceber o agir de Deus. Por isso que tantas pessoas hoje, nos dias de hoje, clamam a Deus, invocam a Deus e eles não entendem. Por quê, pastor? Que a gente não está conseguindo alcançar algo de Deus por causa dessas barreiras, desses muros que foram levantados entre nós e Deus. Romanos, deixa o marcador, eu volto, Romanos 5, versículo 1. No Romanos 5, versículo 1,
o Paulo reforça com os romanos que essa inimizade, ela foi rompida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Amém, igreja? E ele diz, ó, sendo, pois, justificados pela fé. A fé, ela existe e ela é a responsável praticamente por todo tipo de vitória que a gente alcança. O próprio Cristo falou, tudo é conforme a vossa fé. Porém, ele diz que você é justificado pela fé, então você pode ter paz com quem? Com Deus. Tudo isso por meio de quem? De Jesus. O que esse versículo está afirmando para mim? Que em Cristo, aquele muro que bloqueava, ele não existe mais. Então eu posso voltar à mesma intimidade e comunhão que havia nos tempos de Adão e Eva. Pastor, isso está dizendo que eu não vou ter lutas na minha vida, você não vai ter desânimo, você não vai ter adversidade? Vai. Eu falo quase todos os dias aqui, não tem um dia, sem brincadeira, eu fico até assustado com isso, não tem um dia que eu não recebo um pedido de oração para orar para alguém que está com câncer, que descobriu estar com câncer. Todo dia, ou um parente liga, pede, olha, coloca o nome de tal pessoa, alguém manda uma foto, olha pastor, o senhor pode colocar em oração essa pessoa? Você deve conhecer também, todo dia você deve ouvir falar um rumor, não é assim? Alguém descobriu que está com câncer, não é câncer, às vezes é uma luta que surgiu, e antigamente parece que ela era mais lenta, não é verdade? Era mais longânima, hoje parece que é tão agressiva, é muito rápido, né? Parece que todas as coisas estão realmente se abreviando. E muita gente passando, enfrentando essas lutas. Pastor, Deus não pode? Deus pode, Ele faz. Mas não quer dizer que eu sou de Deus, estou com Deus, eu não vou lidar com essas lutas, essas adversidades. Eu não vou enfrentar problemas financeiros, não vou perder emprego. Portas não se fecharão, portas vão se fechar, outras vão se abrir. Amém? Lutas que você enfrenta, se você tiver na fé, você vai vencer e você vai chegar onde você precisa. Amém? Isso vai acontecer. Só que ele não está dizendo que eu não vou ter lutas, não vou ter guerras. Eu vou ter guerras. E quando a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz, temos paz, a paz nunca foi ausência de guerra. Nunca foi ausência de guerra. Você pega, por exemplo, uma criança, tinha aqui agora, né? Ela chorou por alguma coisa, mas se ela estiver no colo da mãe e do pai, eles podem passar no meio de uma guerra, e talvez eles estejam desesperados, mas se eles acolher a criança aqui, ela vai passar dando risada, não é assim? No meio de uma coisa que ela não vai nem sentir. Aí você vai dizer assim, pastor, mas aí é porque ela não sabe o que está acontecendo, ela é inocente. A Bíblia manda você ser como uma criança, realmente. Amém? Mas ela está nesse ambiente, não dá para negar isso. O que eu quero dizer é que mesmo passando por luta, se você estiver reconciliado com Deus, nos braços de Deus, você vai passar também por essas lutas ali, e aquilo não vai roubar aquilo que você tem. Lembra de Jesus no barquinho, dormindo sobre uma almofada? O barco se quebrando, Jesus ele estava com o Pai, ele dizia que ele veio para fazer o que o Pai queria. Ele estava em ligação com o Pai. Aquela tempestade não afetava ele. Ele estava ali. Amém? Aí ele estava ali. Mas aí você vai falar, pastor, nada preocupava Jesus? Preocupava. Quando Jesus ele chega todo animado, dizendo, nós vamos ressuscitar o Lázaro. João 11:39, coloca aí para mim, fazendo favor. Ele chega ao túmulo de Lázaro, o que tem lá? Uma separação. Fizeram uma parede, não foi? Uma parede de quê? De pedra. Quando chega e tem aquela parede de pedra, qual que é a atitude de Jesus? E disse Jesus, tirai. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias, olha o 40 comigo agora. E disse Jesus, não te hei dito que se creres verás? 41.
Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres. Mas olha só essa situação. Jesus, ele só pôde fazer, ele só conseguiu fazer o que ele foi para fazer quando foi tirado aquela barreira. Amém? O teu sinal de celular volta quando você sai daquela barreira que está prendendo, que está impedindo o sinal de chegar na tua vida. Algumas coisas na sua vida hoje, que você luta, que você batalha, só vão acontecer na tua vida quando essa pedra, essa parede, essa barreira, ela cair por terra. Amém? Jesus, ele veio tirar essa barreira que nos separava de Deus. Pastor, quando é retirado a barreira, e essas barreiras muitas vezes elas vêm em forma de mágoa, de orgulho. Quanto gente orgulhosa tem hoje em dia, é verdade ou não é? Você olha dentro da mesma casa, isso é entre pai e filhos, né? O pai fala: filho, agora não, depois ele não quer, ele faz beicinho, né? Ele faz aquele beição, não quero mais. Por quê? Porque não foi na hora que pediu. Isso é o quê? Orgulho. Não é verdade? Não, eu não vou mais falar com tal pessoa porque tal pessoa fez isso. As pessoas vão fazer. Uma pessoa doente outro dia falou: pastor, ora por mim que eu não estou aguentando mais. Estou quase voando na garganta de uma enfermeira. Eu falei: mas por quê? A enfermeira grosseira, mal educada, bruta. Não é que ela é bruta, é que às vezes você está muito sensível. Não é verdade? Tem gente que não é assim. Ela está numa situação que todo mundo é bruto com ela. E ela olha para ela, ela é o único problema que existe no mundo para ela. Só que o mundo está acontecendo, tem um monte de lutas acontecendo à tua volta. E você tem que entender isso. Quando você está dentro de um hospital, você precisa entender que às vezes aquela enfermeira tem 2 empregos. Para ela poder lidar com um parente dela que está internado em outro lugar também, às vezes ela está trabalhando em 2 lugares. Estou pegando exemplo. E ela não vai tratar você como se fosse o bebezinho dela, vai? Não. Ela já está ali revoltada às vezes com a vida também. Não é só o meu problema, não é só a minha luta. Então eu não preciso criar uma barreira, preciso? Não preciso. Ah, minha vizinha hoje passou e nem falou comigo. Que grosseira vizinha. Você sabe o que ela está passando? E se queria que ela parasse, olhasse para você, sorrisse. Às vezes não dá. Às vezes ela tem um mundo dela, está desabando, não é? E eu estou criando mais um murinho aqui, porque eu só estou pensando em mim. Eu tenho um orgulho terrível dentro de mim, que faz eu pensar que todo mundo precisa se voltar e agir daquela maneira. Só que eu tenho que entender que quando eu faço isso, eu estou permitindo o Satanás trabalhar na minha vida. Porque Jesus, ele é especialista em destruir esses muros, né? Jesus, ele faz pontes, Satanás faz o quê? Barreiras. E eu estou deixando aí essas barreiras se formarem. Com essas barreiras, tua vida não vai para frente, tua vida financeira não anda, a tua saúde começa a desenvolver problemas. O que mais causa doença hoje em dia? É a parte emocional, não é verdade? Você pode pegar um especialista, outro dia ele dizia que todo mundo que sofre com câncer, alguma coisa, ele falou assim, volta 2 anos na vida dele e faz um cálculo da vida dele. Falou, a maioria dessas pessoas tiveram algum trauma, traição, foram um divórcio, ou teve uma perda, alguma coisa aconteceu, uma contenda, algo que realmente agiu na vida da pessoa, e ali aquele mal começou a se formar. Esse mal normalmente começa, ele diz 2 anos ou 3 atrás, que é o tempo que se desenvolve ali uma acidez e a célula começa a se comprometer, não é? E aí se torna esse problema. Mas aí você fala, mas por que Deus não impediu? Irmãos, porque às vezes nós colocamos a mesma barreira. O que Jesus pediu para fazer com a pedra que estava entre ele e Lázaro? Tira o quê? Mas nós tiramos. Eu estou falando de mágoa aqui, você fala, mas todo dia só fala em mágoa. Todo dia, olha lá, vai falar de novo disso. Você sabe quem que faz isso? Você acha que é o pastor que é repetitivo. É que você não quer ouvir. Só que às vezes Deus está gritando com você, ó.
Tira, arranca. Você tem que olhar para um lado. Ah, mas não precisa. Daqui 2 anos você está enfrentando uma luta. Fruto do quê? E começou com o quê? Sogra não te cumprimentou quando ela acordou. Às vezes é desse jeito, não é? O filho brigou na escola, aí você foi lá, o professor te tratou mal. Uma bobeira, não é? Não era isso. Daquilo virou um mal que você não consegue mais lidar. Parece dívida de cartão, não é verdade? Você não pagou a anuidade do cartão que você não pediu, e agora você está devendo 95 mil para o banco. Aí você fala, meu Deus, 95 mil? De onde que é isso? Quando você pega, não, foi uma anuidade de 7,99, que você não pagou lá no Quinto dos Infernos, quando eles fizeram e mandaram para a tua casa. Eu falo que já me aconteceu isso também. Me deram uma vez um cartão, eu falo, deixa essa porcaria ali, nunca quis usar. E um dia mandaram uma conta de 39 mil para mim. 39 mil. E eu parei e falei assim, deve ser fraude. O que eu fiz? Joguei o papel fora, né? E deixei. E mandar de novo, está com 85 mil. Aí você já começa a preocupar. De 39 foi para 85. Daqui a pouco eu estou devendo 1 milhão, né? Não é assim que acontece? Claro, resolveu depois, ficou lá, eu nunca tinha pedido aquilo. Hoje é mais difícil provar isso, mas antigamente era mais fácil. Resolveu. Mas é um problema lá de trás, que começa como? Minúsculo. Só que eu tenho que entender isso. Jesus não morreu por mim por acaso, Ele morreu para me trazer realmente essa reconciliação. Então eu tenho que tirar essa barreira. E aí eu poderia citar para você algumas passagens a qual você precisa derrubar os muros de hoje. Vou pegar alguns exemplos, Tiago 4,6. Vou passar bem rapidinho para você ler, tá bom? Você lê no monitor essas passagens. No 4,6, a Bíblia critica muito, Deus, antes da maior graça, portanto, né, diz ali, Deus resiste a quem? Soberbos, mas dá graça, porém, a quem? Aos humildes. Ou seja, se eu tiver dentro do meu coração aquele orgulho, aquela arrogância, aquilo vai me destruir. E muitas vezes você tem alguma coisa desse jeito. Por causa de um ego ferido, você começa a minar toda uma família. Não é assim que acontece? Tem gente que faz isso, coloca um contra o outro, inimizades. Uma segunda passagem, Efésios 4:32. E quando a gente fala aqui de mágoa, irmãos, eu acho que é uma das coisas mais malignas que existe nesse mundo é mágoa. Quase todo mundo tem, ninguém admite. Mas quase todo mundo tem uma mágoa de alguém. É verdade ou não é? Se perguntar aqui, às vezes você nem conhece direito a pessoa, mas você já não gosta dela, já tem uma raiz de amargura crescendo ali, um jardim do inferno se formando dentro da pessoa, né? E vai dar fruta aquilo um dia. Posso ler? Antes sede um para com os outros o quê? Benignos. Amém? Eu preciso ser benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos... Tem que tirar esse muro, não é um muro. Olha lá, quando eu sou mal, eu não perdoo, eu não sou misericordioso, eu desenvolvo uma mágoa. Você está em Efésios, Mateus 7:1. Esse então, a gente tem uma mania de chegar no lugar e fazer aquelas avaliações, né? Parecemos um médico, né? Eu falo médico nem faz isso mais hoje. Médico hoje você vai lá, ele te passa um exame, nem olha para a tua cara. Você já viu aquelas telemedicina então? Aquelas consultas que é por celular? Ixi. Mas é igual que você vai também. O médico está conversando assim, você pergunta, ele nem olha para a tua cara. Se o outro falar, ele pensa que é você, né? Aí você sai de lá com a receita de paracetamol, né? E de diclofenaco, se tiver com dores fortes nos ossos, tá de diclofenaco. Mas é desse jeito que faz. Não julgueis para que não sejais. Todos nós fazemos isso, sim ou não? A gente tem a mania de avaliar tudo. Não, mas por que ele faz isso? Por que ela fez aquilo? Por que foi? Por que não foi? Por que vai?
Eu tenho uma raiva de pergunta, quando fica perguntando coisa que não tem motivo nenhum. Por que a pessoa fica te perguntando? Está te especulando alguma coisa, não é? Se está te especulando, vai te julgar de alguma forma. Vai ou não vai? Ah, não vai não. Tá bom que não. Ele já fala, não julgueis para que não sejais. E ainda a Bíblia fala assim, não convém que saibais mais do que devíeis. Ou seja, ninguém deve saber mais do que é necessário para a tua vida. Ah, mas é necessário que eu saiba de tudo, pastor. Você trabalha em que revista? Né? Então não precisa. E mais um versículo, amém? Mateus 5:9. Você está no 7, você volta um pouquinho, 5:9. Amém? Posso ler? Olha lá, bem-aventurados quem? Por quê, igreja? Porque eles serão. Qualquer pessoa que cria inimizade, eles são chamados filhos de Deus? Não, apenas os pacificadores. Então, quando eu deixo alguma coisa se tornar um impedimento, ao invés de chegar, de ter, de alcançar o que eu quero de Deus, eu crio uma barreira. Então Deus espera que eu me torne pacificador. Aí vem uma pergunta hoje para você. Você precisa de refletir essa pergunta. O muro que você tem que derrubar está entre você e Deus ou entre você e alguém? Como assim, pastor? Vou pegar 2 exemplos para você, dentro da Bíblia mesmo. O primeiro, em 1 João 9. Não, está em Mateus. Vamos primeiro aí, está no 5. Vai lá no 23, no 24. Vamos falar primeiro do muro com alguém, vai. Mateus 5, 23, 24. Está na página, não muda não. Já fica ali, ó. Não, é capítulo 5. O 23 é o 24, é os versículos, tá? Mateus 5, 23, 24. Quando é com alguém, até outro dia, tinha uma irmã aqui na igreja, ela não tomou a Santa Ceia. Teve a Santa Ceia, ela não tomou. Daí ela falou, pastor, eu não tomei porque eu estou me sentindo da magoada. Eu falei, mas por que não tomou? Mas está magoado, o que você faz? Sai daqui, conversa com quem? Com a pessoa. O duro é quando chega em casa, ela encontra a pessoa já meia virada, aí é outro problema depois, né? Nem conserta aquele, já cria um outro já. Aí fica complicado, né? Mas ele diz assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa, você viu o que ele falou? Deixa ali diante do altar a tua, entrega a tua oferta, amém? Outro dia um falou para mim, Deus falou para você não entregar não, cata a tua oferta e vai embora. Não falou isso não, ele falou, deixa ali diante do teu altar, vai, reconcilia-te primeiro com o teu, e depois vem e ofereça a Deus, amém? Ele não tinha que catar o cordeiro, levar, não, ele tinha, mas ele devia vir e concluir o voto dele com Deus. E como que ele faz isso? Depois vem e apresenta a tua oferta, ela tem que estar limpa, baseado no que? Na conclusão do que você fez. Ah, mas se ele lá só ofereceu a oferta dele e está tudo bem? Não, porque a expiação pelo pecado não alcançou, porque continua o buraco aberto ainda. Amém, igreja? Então o que você tem que fazer, pastor? Eu preciso primeiramente entender que eu preciso reconciliar com as pessoas que eu tiver o mal. Como é que você faz isso? Manda uma carta. Ela não te atende, não sei, manda uma carta. Você já mandou carta para alguém? Faz uma carta escrita à mão, é bom isso aí. Você pratica lá caligrafia. Envia. Eu já enviei cartas para as pessoas que eu acho que não tinham algo bom. Enviei carta. Não queria falar. Ah, mas você tem que falar, a Bíblia manda você amar o teu irmão. Não, se o sol estiver me queimando, o que eu faço? Eu saio de baixo. Eu gosto muito de sol. Vocês não gostam de sol? Não gostam de sol? Vocês são doidos falar que não gostam de sol. Eu gosto. Quando sai aquele solzão, a gente já fica alegre já de olhar. Mas ele está me queimando, eu não vou ficar debaixo do sol. O que eu faço? Eu fico na sombra. Eu gosto de chuva. Não vai entender que eu amo como no sentido mais do que a Deus? Não. Amém? Eu adoro chuva assim. Eu gosto desse tempo de chuva.
porque me faz ficar feliz com Deus, inclusive. Amém? Mas se tiver chuva, eu vou ficar lá debaixo da chuva? Não, eu tenho que provar que eu gosto da chuva. Então eu vou ficar aqui tomando um raio, né? É assim que você faz? Não, eu gosto da chuva. Mas eu não ando na chuva. Eu fico como? Inclusive, às vezes a gente usa até um guarda-chuvinha, não é? Tem gente que você precisa de um guarda-chuva, mesmo amando ela. É verdade. Você pode falar para ele, eu amo muito você, mas eu não quero ficar aí que você está me queimando. É igual o sol, né? Eu faço questão que todos os dias você esteja lá fora, não aqui dentro de casa. Como o sol. Mas você não está amando? Está amando. Então vamos você colocar ninguém para fora da tua casa, não? Tá bom? Senão você vai começar a achar que estou falando para você expulsa de casa. Não é isso, não. Estou tentando dizer para você que o sol é muito bom lá fora, mas dentro de casa já não é bom. Concorda comigo? Imagina que a tua casa o sol pegava lá no teu sofá. Você está dormindo, o solzão pegando em você. Não funciona. Amém? Eu gosto muito da noite. Eu preciso da noite para viver, para dormir. Mas eu tenho luz dentro de casa. Amém? Você tem que entender isso. Tem gente que ele é meio bitolado, né? Não, a Bíblia mandou amar os teus inimigos. Então eu tenho que ficar lá no meu inimigo. Ah, tudo bem, meu inimigo. Meu inimigo não, meu amigo, né? Eu amo você. Não, não é isso. Não precisa disso. Amém? Inclusive eu tenho que ser sábio. A Bíblia manda você se apartar do que não é bom. Mas isso não impede você de amar aquele que está lá longe. E às vezes até mais longe, sem amar mais ainda, inclusive. Quanto mais distante, mais amor fica. Não é verdade? Chega a dar saudade às vezes. A distância às vezes causa até saudade. Isso é bom. E aí ele diz assim, ó. Vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Amém? Então ele manda eu fazer isso. Você quer entrar no céu? Reconcilia primeiro com o teu? Ou você não vai chegar lá. E com Deus, pastor? Primeira carta de João 9. E se for com Deus? Primeira carta de João, não é Evangelho de João, é primeira carta de João 1, 9. Amém, igreja? Isso é para o muro não existir entre você e Deus. Tá bom? Não ter barreira que impeça o agir de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, confessar e contar para os irmãos da igreja, chama a irmã, não sei quem, fala, ô irmã, eu pequei, é isso que Deus mandou se fazer? Tem gente que faz isso, né? E sai contando, inclusive não conta dela, conta dos outros, inclusive, né? Ah, tal pessoa pecou, parece radialista, né? Não vamos contar todo mundo. Não, mas ele fala assim, ó, se confessarmos os nossos, ele é fiel e para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você entendeu? Toda injustiça sai da tua vida quando você confessa os teus pecados ao Senhor. Então reconcilia, pastor, e como é que eu devo fazer isso? O mais de Deus não é aquela pessoa que ela esteja apenas aberta ao perdão, mas é aquela pessoa que cede primeiro. Você quer estar bem com Deus? Vai lá e se corrige com as pessoas. Ai, mas ela sempre faz de novo. Comigo não faz de novo. Nada nessa vida eu deixo ficar se repetindo. Se alguma coisa não é bom, a primeira coisa que eu crio é, espera um pouquinho, eu preciso me afastar disso. Na primeira vez é inocência, na segunda é burrice. A terceira, então, aí é que você gosta também de tomar pancada da vida, mas a vida é desse jeito, amém? Você sabe que isso acontece? Corrija e se aparte daquilo. Amém, igreja? Assim você vive bem. Ah, mas se a pessoa me encontrar na rua, me cumprimentar, cumprimenta, dá um abraço nela. Mas não fica conversando muito tempo, não. Já vai embora, não é? E você vai estar consertado. Inclusive com Deus também, se confessar para Ele. Amém, igreja? Pastor, e quais são as pessoas que a gente mais ofende e mais é ofendido? Os de dentro da tua casa. Então um pregador outro dia ele falou, o maior inimigo dele era a mulher dele, né? E é verdade, quem é teu maior inimigo? Quem que é o que mais te acusa? Eu brinco aqui, falo, até a mãe da gente fala mal da gente, né?
É. Não acontece isso? Você chega do nada, a mãe está falando assim, não, ele é orgulhoso e tal. Você fala, é, né? Desse jeito. Mas é o teu mais próximo também, sim ou não? Então você tem que tomar cuidado. Não estou dizendo você chamar de inimigo teu marido, tua esposa, nada disso, não. Mas estou te dizendo assim, os mais pertos são os que mais nos ofendem. O que convive. Ninguém tem mágoa do carteiro. Tem? Outro dia eu estava esperando um cartão. Um cidadão veio aqui, nem buzinou, olhou para a porta da igreja, estava um horário de final de semana, ele catou e virou embora e colocou lá como não tinha ninguém no local. É para não estar com mágoa dele, não era? Eu nem sei quem é ele. O lixeiro que cata o teu balde e joga assim para cima, no meio da rua e vai embora. Você tem que buscar 2 quadras às vezes. Você tem mágoa dele? Aqui não, aqui é saquinho de lixo, né? Você não tem mágoa dele, mas você tem mágoa de quem? Do pai, tem mágoa da mãe, tem mágoa do marido, tem mágoa da esposa, tem mágoa do filho, tem mágoa não sei de quem. Tem ou não tem? Então toma cuidado com esses. Amém? Tira o muro que está atrapalhando você. Como eu disse agora há pouco, peça perdão, perdoe e se perdoe também. Se precisar, chama alguém, toma um café, conversa, manda um e-mail, manda uma mensagem, né? Vou desbloquear, não desbloqueia não, manda uma mensagem de texto, deixa do jeito que está, mas conversa, pede desculpa, se reconcilia e lembra disso, quem faz as pontes é Jesus, o diabo faz o quê? Muros, amém?